Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell, sou autor do livro Manual do Trouxa. Hoje faremos uma viagem aí na trajetória da pessoa que buscava um sentido no mundo, começou a estudar, a buscar entender como as coisas funcionam, e aí essa pessoa perdeu completamente o sentido de continuar existindo, ela perdeu a vontade até de continuar existindo. E a gente vai falar um pouco disso, vocês vão entender os estágios, né, que acontece quando alguém começa a querer buscar a verdade, e aí você vai tentar se situar em qual estágio você tá, né? Então, a gente vai começar do princípio, né? Você vai ter que entender um pouquinho, né? A base desse vídeo vai ser neurociência, biologia evolutiva, psicologia evolucionista, tá? Tem um material muito legal para te ajudar nesse sentido, que é o curso de biologia evolutiva da Stanford, o livro Behave, do Robert Sapolsky, os dois livros aí do Sam Harris, Waking Up, Despertar e Livre-Arbítrio, né? Vai tirar um pouco do senso de self que você tem. O livro que eu vou iniciar agora, né, do neurocientista Anil Seth, que se chama Being You, que vai falar também dessa ilusão do self. Sobre a dinâmica de seleção de parceiros aí, né, que é uma parte importante da nossa existência. Você tem o livro The Evolution of Desire, do David Buss. E você tem um livro que vai te ajudar a entender o motivo de você gostar das coisas que você gosta, que é o livro do Paul Bloom, Como o Prazer Funciona. Então isso é um geralzinho aqui, tá? E uma linha que vai te ajudar. O livro Social Biology, a New Synthesis, do Edward O. Wilson também. Não tem como fugir desse conteúdo, gente, porque se você está estudando organismo vivo, né, humanos, você tem que ir para a biologia, para essas áreas que abordam neurociência, que é a ferramenta ali que você usa para interpretar as coisas, que é o seu cérebro, é crucial para que você entenda se o jeito que você está usando o instrumento está correto, né? E eu vou falar algumas coisas que vai te deixar desconfortável, faz parte desse processo, mas se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai ver uma luz no fim do túnel, né? Então vamos lá, o que acontece, gente, quando você começa a buscar a verdade? Da onde que vem esse sentimento nosso que a ignorância é uma bênção, né? Parece que quando eu era, entre aspas, burro aí, ou ignorante, eu era mais feliz, né? Primeiro, a parte do seu cérebro responsável por criação de símbolos, interpretação das coisas aí, que cria conceitos, é o seu córtex. Nós, humanos, a gente passou por um processo de seleção natural aí, né? E a gente desenvolveu mais essa parte do nosso cérebro. Em outros animais aí, em corvos, né? Você tem exercícios e testes aí feitos com alguns primatas também. Eles também têm um córtex assim bem desenvolvido, eles são capazes de resolver alguns tipos de problemas lógicos aí, então a neurociência avançou muito nesse sentido, tá? Então a gente é do jeito que é, porque o nosso ancestral comum passou por alguns processos evolutivos que vêm de estímulos externos, que a gente tem que se adaptar, e aí os mais adaptáveis continuam geneticamente, então é meio que o crivo aí da seleção natural, tá? Então a gente é do jeito que é, de certa maneira, pelo processo biológico evolutivo que a gente passou. Então não é bom, mal, certo e errado. Então isso que você vai começar a entender aqui, que a gente tem essa necessidade de interpretar aquilo e colocar dentro de uma semântica, né? Bom, mal, certo e errado, porque nossos conceitos de bom, mal, certo e errado são mecanismos de incentivo a um comportamento ou inibição de outro comportamento. Só que as coisas simplesmente são o que são. Elas possuem as características próprias delas, mas não necessariamente a maneira que o nosso cérebro interpreta a realidade é a realidade em si, e sim uma maneira funcional da gente interpretar a realidade. Então nada por si só é bom, mal, certo e errado. Fora da mente humana, esses conceitos não existem. Se você eliminar todas as mentes humanas aí, todas as mentes do universo, não vai existir uma ferramenta interpretando as coisas. A mente acontece dentro do cérebro,
pessoas querem aí forçar a barra e falar que a mente é algo não físico, tal, cara. A neurociência já refutou, a gente ainda está engatinhando, né, no entender exatamente o que consiste ali a nossa consciência. Mas já está claro que não é algo mágico, sobrenatural, separado da mente, entende? Então, pensa, né, na nossa consciência, na nossa mente, como um fenômeno biológico, que é o resultado de uma característica biológica evolutiva, tá? Que acontece no nosso cérebro. Quando você começa a estudar as coisas, né, você vai passar por alguns estágios. O primeiro estágio, que é o da ignorância, realmente, por boa parte da sua vida, o fato de você não entender exatamente como as coisas funcionam, né, vai deixar você assim até mais leve, porque assim, você não consegue entender o lado destrutivo da existência, o lado cruel, vamos dizer assim, né? Eu vou usar alguns termos aqui, né? Bom, mal, certo, errado, cruel, em termos didáticos, tá, gente? Novamente, as coisas simplesmente são o que são, elas só existem. Adjetivos estão condicionados à existência de uma mente. Então, adjetivos, por essência, né, são ontologicamente, ou seja, por essência, subjetivos, né? Você pode objetivamente entender os critérios que faz alguém achar algo bom, mal, certo e errado, mas as coisas por si só apenas existem. Tá? Uma vez que ficou claro isso, você já tem o primeiro ponto aqui para você pensar no travesseiro. O mundo não é bom, o mundo não é mal. Existir não é bom, existir não é mal, nem certo nem errado, porque nada é por si só. Uma mente, ao ter contato com alguma coisa, vai colocar essa coisa dentro de uma característica, de uma categoria, na verdade. Ela vai atribuir, né, características dessas coisas. Eu já falei em outro vídeo que cores, por exemplo, não existem. Né? Uma frequência de uma onda, então esse livro aqui, por si só, ele não é amarelo. A frequência da onda aqui, dessa cor, causa essa impressão na hora que ela entra em contato com os meus olhos, né? Mas por si só, cor não existe, é um fenômeno, é uma ilusão cognitiva. Você já está ficando incomodado com isso? Ah, bem-vindo ao meu mundo. Só o primeiro passo aí. Então, quando você está ignorante, é como se fosse o arquétipo do tolo lá do tarô. Você está caminhando leve ali, só que você pode às vezes estar caminhando na direção do precipício. E é a primeira vez que você quebra a cara na vida, uma rejeição social, alguém que você ama te trai ou morre, ou você descobre que as pessoas te veem de uma maneira repulsiva, ou na verdade você descobre que o jeito que você via as coisas era uma ilusão, você tem o seu coração partido, ou você descobre que você não é bom o suficiente para aquilo que você queria ser, e aí você tem o primeiro choque ali, o primeiro impacto que te causa a dor. O que é a dor? São mensagens. A dor, né, todos os sentimentos que você tem, eles vão ser neurotransmissores que acontecem ali nas sinapses, né? Ou hormônios, né, que são liberados ali na nossa corrente sanguínea. E eles têm a função de enviar uma mensagem para causar uma reação. Então, novamente, eles são inibidores de alguma ação, né? Servem para parar alguma ação, ou como um mecanismo de incentivo. Então, o desconforto da dor e do tédio, ou o prazer aí que você tem, é simplesmente um resultado de uma característica biológica evolutiva que existe para evitar que você seja extinto e aumentar suas chances de continuidade genética, não necessariamente de sobrevivência. Né? Para a natureza, o que interessa, isso você vai entender bem lá no livro Sociobiology and New Synthesis, do Edward Wilson, você vai entender bem que o que interessa para a natureza é que o gene ali continue, como se você buscasse uma certa imortalidade aí, né? Então, por exemplo, aquele amor que a gente tem, né, que a gente vê de mãe para filho, de pai para filho, de irmãos, de parentes, é porque a gente compartilha dos mesmos genes. Isso está explicado no curso de Biologia Evolutiva, por exemplo. Eu estou dando as fontes para você não ficar discutindo comigo. Se achar que eu estou errado, vai lá estudar, ver se a sua interpretação vai ser a mesma que a minha. Se não for, vem aqui e a gente conversa, tá? Então, gente, a primeira parte que você vai ter que entender é que você está ignorante de alguma coisa, do jeito que a coisa funciona, só vai ser, entre aspas, vantajoso para você até o momento que você estiver numa situação que potencializa a sua extinção. Se levar um pé na bunda, um chifre, uma mentira, ou
falhar em alguma coisa ou descobrir que você perdeu tempo. Depois desse estágio, quando você começa a sentir dor aí porque o mundo não é da maneira que você gostaria que fosse, você vai entrar no estágio de buscar uma resposta. E aí é um problema porque muitas pessoas elas são ludibriadas por charlatões, elas caem num senso de tribalismo, de dividir o mundo entre o grupo do bem contra o grupo do mal, comum com religião, comum com fanatismo político. Então as pessoas elas vão buscar desesperadamente o córtex dela, porque ela está sofrendo, vai buscar uma resposta. E a resposta não vem, então quando ela acha um vislumbre ali de alguma coisa que talvez explique o sofrimento dela, o que acontece? Ela se agarra àquilo com todas as forças. É daí que vem a tal das crenças limitantes, porque você descobriu o motivo de que você sofre. Aí você começa a ver o mundo sobre aquela ótica. É como se você se contasse uma história repetidas vezes. E aí, se você entender um pouquinho de neurociência, você vai perceber que sempre que você pensa de um jeito específico, forma-se uma conexãozinha no seu cérebro, bem fininha ali onde passa o impulso elétrico. Conforme a repetição do estímulo, essa conexão vai ficando cada vez mais forte. Suas crenças são automatizações do seu comportamento. Você não fica pensando, olhando, analisando o prato de comida que você come todo dia, porque às vezes se for você mesmo que fez a comida, você sabe que não está envenenado. Você compra comida sempre no mesmo lugar, que você associa aquele lugar com, bom, tem credibilidade, essa marca é boa, esse lugar é bom. Alguém que você ama fez aquela comida para você, você não fica, deixa eu ver aqui, será? Come um pouquinho antes para eu não ver se está envenenado. Não. Então, suas crenças, grava isso, ó. Crenças são automatizações do seu comportamento. É quando do seu córtex ali já vai para a parte mais primitiva do seu cérebro, né? Então, você que é fanático político de esquerda ou de direita, né? Ontem lá eu vi o Elon Musk comprou o Twitter, já tá a galera assim, brigando de direita e esquerda de novo. As pessoas, elas querem desesperadamente uma resposta do desconforto delas. Só que ninguém tem autoria de si mesmo, ninguém se cria. Os livros que eu recomendei é para você entender que o self, a ideia do seu eu, é uma ilusão, um símbolo que sua mente cria para que as suas memórias façam sentido. Então não há uma pessoinha dentro da sua cabeça que controla e cria as coisas. Quando você acha que você fez uma decisão, na verdade você interpretou um fenômeno involuntário que já aconteceu. Então não existe livre-arbítrio, gente. Isso é outra ilusão cognitiva. Existe arbítrio, você pode escolher entre chocolate branco ou chocolate preto, só que nunca foi uma decisão criada por você. Existem opções e a possibilidade de ir para um lado ou por outro, só que o que determina qual opção você escolhe não está no seu controle. Absolutamente nada está no seu controle. Você tem essa sensação porque ela é funcional. Imagina acordar de manhã e pensar, eu não tenho livre-arbítrio, eu não escolho nada, não sei o quê. Não é vantajoso em termos de continuidade genética que você veja a realidade tal qual ela é. Então daí o seu cérebro cria essas ilusões. Então, as pessoas elas buscam desesperadamente uma resposta. E por que tem tanta briga e tanta discussão na internet das pílulas aí coloridas, né? Eu falo que eu falo a pílula transparente porque eu só estou descrevendo uma coisa. Tudo que eu falo nesse canal, tudo que eu escrevi no meu livro, absolutamente tudo pode estar errado. A busca pela verdade, no entanto, ela é sincera. Então, gente, quando você se prender muito a uma crença, talvez seja isso que está acontecendo. Você não quer descobrir a verdade, você quer que a sua dor e seu desconforto acabe e você já tem uma resposta, você fala, putz, que seja essa a resposta correta. Às vezes não é. E aí dói. E aí o que vai acontecer? O segundo estágio, né, a pessoa virou um fanático religioso ou uma crença política aí, né, ou o jeito dela ver o mundo, eu virei não sei o que pio, eu virei isso, aquilo, né? Pensa nos militantes MGTOWs, ou então numa feminista radical, num cara militante de direita ou de esquerda, qualquer coisa que gere algum tipo de fanatismo que divida as pessoas em grupo do bem contra o grupo do mal.
senso de identidade de grupo. Opa, eu sou especial porque eu faço parte desse grupo. Senso de tribalismo, eu pertenço a esse grupo. Quem está fora do meu grupo é meu inimigo. Isso é uma visão de mundo, né? Só que o que acontece? Você vai ter a segunda queda quando você está buscando conhecimento. Isso vai te deprimir. Só um parênteses, depressão aqui, gente, você vai ter a depressão constante clínica, que é uma doença, que se você passar por ela mais de 4 ou 5 vezes na sua vida, talvez você infelizmente tenha o azar de estar no grupo que vai precisar de tratamento, psicoterapia, tratamento neurológico, a química do seu cérebro, o jeito que seu cérebro funciona não está de uma maneira saudável. Ou seja, você vai precisar de cuidados específicos. Uma das crenças limitantes nesse sentido é que buscar tratamento psicológico é coisa de gente fraca, tal, é besteira. Você quebrou a perna, você precisa ir lá no ortopedista, fazer fisioterapia, você pega e vai. Seu carro quebrou, você vai levar no mecânico. Sua cabeça não está boa, você vai precisar buscar um profissional qualificado para tratar a sua cabeça. Então existem inúmeras formas de você tratar o que estiver acontecendo ali na sua cabeça. Então, assim, se você quer viver com uma qualidade de vida maior, você vai ter que buscar tratamento psicológico se você tiver problemas psicológicos. Não é culpa sua, entendeu? Então, aí a segunda queda que as pessoas têm é quando aquilo que ela achava que era a resposta, ela começa a perceber que não é. Ela começa a ver coisas estranhas dentro da religião dela, dentro da crença dela. E aí, normalmente, o que vai acontecer, ela vai ser ou vítima de um predador ou de um parasita. Isso acaba tendo uma outra mudança de mundo. É comum acontecer no meio dos 20 para os 30, dos 30 para os 40. Aí. Uma desilusão grande na vida em relação às suas amizades, à sua carreira profissional, à sua visão política. Você descobre que você estava sendo mais uma peça aí nesse tabuleiro. E qual que é o terceiro ponto? Aí você vai de novo buscar resposta. E às vezes você acaba encontrando uma solução, né? Que você consegue finalmente espiar por trás da cortina. Então muitos religiosos tornam-se ateu, muitas pessoas que eram fanáticas por uma visão política, elas falam, quer saber, não quero mais votar, não quero mais fazer parte disso, viram um tipo de anarquista. As pessoas desistem de se relacionar, ou então falam, quer saber, se homem é comum fazer isso, só quero GP agora, ou vou ficar aqui no mundo virtual. Ele quer uma resposta, né? Aí muitos caem num niilismo, né? Que é quando ela não consegue ver um sentido, nada faz sentido, todo mundo vai morrer, o universo vai acabar. E aí é o estágio que, de fato, as pessoas elas começam a ficar mais depressivas, aqui eu digo, ela tem uma visão mais pessimista, mais triste das coisas, no sentido de ela não se empolga mais tanto em existir. Isso é muito comum acontecer. Eu falei ali da depressão, que é aquela coisa mais clínica, né? Mas você também tem um outro tipo de depressão, foi a que eu tive, né? Em 2018 aí, que ela é tão grave quanto a outra, só que você às vezes passa 1, 2 vezes na vida devido a um choque, né? Um trauma muito grande ali que acontece com você. E aí você chega ali no fundo do poço, se você não acaba se churrascando, você depois levemente você começa a se recuperar, né? Então você tem esses dois tipos aí. Você tem aquela depressão ali que vem de um impacto muito grande que aconteceu aí, uma desgraça que acontece na sua vida e você perde, né? Você passou por algum tipo de humilhação, um término de relacionamento, alguém que você ama morre. Então isso é comum acontecer, gente, tá? Não sinta-se especial por sofrer, que é bem comum, né? O sofrimento ele é bem comum, inclusive é o que te motiva a melhorar, a buscar coisas melhores aí para você, em termos de continuidade, de potencializar a sua própria existência. Então, qual que é o estágio que eu tive a sorte de chegar? E muitos eles param nesse estágio do niilismo, de nada faz sentido, né? A pessoa, esse estágio ele é muito desconfortável porque assim, você vira meio que um pária, né? Que você começa a ser aquela pessoa um pouco mais antissocial, que às vezes tem que ficar se controlando para não falar o que você pensa, porque vai ofender outras pessoas, né? Principalmente quando entra nessa questão política, de religião, de relacionamento. Você fala, não, todo mundo é interesseiro, toda relação humana é com base em interesse, né?
O grande conflito, que é o que as pessoas mais inteligentes, no sentido de buscarem conhecimento e conseguem ter um desenvolvimento intelectual, inclusive, sim, dá para ficar mais inteligente independente da sua idade, tá? Vai entender um pouquinho de neuroplasticidade cerebral. Então, é porque elas param nessa barreira aí. E elas estão ainda presas na ilusão do self, na ilusão do livre-arbítrio e na necessidade de colocar um sentido. Mas lembra, botar sentido nas coisas é um resultado do seu córtex ser do jeito que é. Nada, absolutamente nada, tem sentido por si só. Por que o universo existe? Por que humanos são assim? Por que há sofrimento no mundo? Pensa no universo como algo eterno, cíclico, pulsando, em constante movimento e você está dentro disso. Talvez essa seja a bilionésima vez que você vive a mesma coisa. Talvez seja a primeira, a gente não sabe. Talvez a gente nunca irá saber. Agora, o fato, né, que se você conseguir passar desse filtro niilista, o filtro aí no caso os relacionamentos da Black Pill, né, ou do ateísmo que causa aquela pessoa ficar meio amarga com a vida, né? Se você passar por isso e você perceber que as coisas simplesmente existem, que você está no meio disso, dessa bolha eterna pulsante, e que a ideia do eu é uma ilusão e o livre-arbítrio é uma ilusão, você vai finalmente chegar no estágio de entender o que são as suas dores, os seus tédios. Você vai conseguir entrar no estágio que é estar 100% no presente. E aí realmente sua vida vai ficar mais leve. Você vai ser o trouxa que não cai no precipício, mas que flutua, porque você tá leve. O trouxa, o arquétipo do tarô, que eu uso aqui nesse canal, né, pra brincar, é do protagonista da própria existência. Então você vai tirar o senso de autoria e de culpa. Você não vai ficar super com o seu ego super inflável quando alguém fala que legal que você fez isso, fala, só que você também não vai querer se churrascar quando você fizer alguma besteira. Você vai saber que não era culpa sua, não teria como você ter feito diferente do que você fez, pois você não tinha o conhecimento necessário para fazer de outra maneira. E aí que muda tudo. Vai na playlist Neosimplismo desse canal, dá uma observada nos vídeos ali, você vai ver essa trajetória acontecendo comigo aí, de minha cabeça explodindo, de eu ficando perdido, e agora, né? Vê os vídeos antigos desse canal, né? Você vai parar de se prender naquela versão passada sua. E aí, gente, o mais importante é você aproveitar, né, o intervalinho que você tem ali de felicidade, que é o hiatus entre a dor e o tédio, e você vai ter relações mais genuínas com as pessoas. Você vai conseguir realmente ser uma pessoa mais gentil. Porque você não sabe se você vai viver mais um segundo ou mais 80 anos. Mas você vai sendo literalmente ali o protagonista da sua própria existência e não separando o mundo entre heróis e vilões, mas entendendo que são os heróis e vilões, de novo, mecanismo de incentivo e de inibição. Sua existência vai ficar de fato mais leve. O que eu puder fazer para te ajudar nessa trajetória, nesse breve intervalo da minha existência, eu vou continuar fazendo, gente. Tem um conteúdo exclusivo para os membros do canal, tá? Eu vou continuar fornecendo coisa de graça para você aí, seu bando de mimado. E meu livro está disponível, é só clicar no banner do canal. Gostou desse vídeo? Comenta aqui e vamos entrar junto, gente, nessa trajetória neosimplista aí de entender o que a gente é, por que a gente é e como lidar com tudo isso. Beijo, tu trouxa.